Bem-vindos a mais um 7 minutos, eu sou o Samuel e neste dia eu queria falar sobre pão, queria falar sobre alguma coisa que a palavra de Deus nos fala sobre pão. Eu gosto muito de pão, eu podia viver a Santos e a pão, mas não é sobre Santos que eu vos queria falar. Eu queria vos falar sobre um texto em que Jesus ele vai dizer algo muito importante referente ao pão. E a palavra de Deus diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, a questão do pão e aquilo que Jesus vai dizer aqui, e naquele tempo em que nós estamos, em que Jesus ele vivia e os seus ouvintes eles viviam, o pão era extremamente importante. Era um grande meio de subsistência e nós podemos nos relacionar com isto. É alguma coisa que faz sentido também para nós. Ainda são expressões que nós utilizamos. Por exemplo, se nos faltar o pão e a água, nós não vamos conseguir sobreviver. Então é alguma coisa que nós ainda nos identificamos. E Jesus nesta passagem nós vamos perceber aqui que ele vai utilizar esta primeira expressão, os eu sous, são 7 expressões que aparecem no Evangelho de João, e ele vai começar com esta. Jesus vai afirmar dizendo que ele é o pão da vida. E nós vamos perceber algumas coisas muito importantes relacionadas com o pão. E Jesus ele vai relacionar esta questão do pão com a questão da vida, de dar vida, de ser vida, no fundo de mediar a vida entre Deus e os homens. E nós percebemos 3 grandes razões, podemos ver mais, mas 3 razões por quais Jesus, ele de facto é aquele que dá a vida. Ele é aquele que dá a vida porque, em primeiro lugar, ele é o pão da vida. E nós percebemos no contexto em que Jesus, depois de fazer o milagre da multiplicação, ele vai sair do local onde estava com os discípulos e as pessoas já o queriam de coroar como rei, e Jesus vai sair, eles não se vão perceber, e depois mais tarde eles vão andar à procura dele e vão encontrá-lo, e Jesus então vai ter as multidões a afluir para falarem com ele. E ele vai-se dar uma série de conversas entre Jesus e aqueles que estavam a ouvi-lo, e nós vamos perceber algumas coisas muito importantes. E a conversa vai chegar e vai culminar a este ponto, neste versículo que nós lemos, em que Jesus vai dizer que ele é o pão da vida. E Jesus tinha ali uma audiência muito judaica, e Jesus vai ter que falar sobre a questão de Moisés e a questão daquilo que eles estavam a levantar, sobretudo em relação ao maná, em relação à forma como Deus alimentou ou como Deus sustentou o povo no deserto. E Jesus vai dizer que quem deu o verdadeiro pão, o verdadeiro maná, não foi Moisés, mas o verdadeiro maná, o verdadeiro pão que desce dos céus, que alimenta, que sustenta, era Cristo, é Cristo. E Jesus vai levar todos os seus ouvintes para colocarem os seus olhos e colocarem a sua atenção nele próprio, em Jesus Cristo. E as pessoas e os seus ouvintes não compreenderam aquilo que Jesus estava a dizer, porque eles estavam muito focados na questão dos milagres que Jesus estava a fazer, e graças a Deus pelos milagres que Jesus faz, não apenas da multiplicação dos pães e dos peixes que ele fez, mas dos milagres que Jesus continua a fazer nos dias de hoje. Mas Jesus queria que eles tivessem um entendimento mais superior daquilo que eles estavam a compreender, e mais do que os milagres que Jesus estava a fazer, Jesus era verdadeiramente o pão da vida. Mais do que aquele pão que ele tinha multiplicado, Jesus queria que eles compreendessem que, espiritualmente falando, eles necessitavam de Jesus, porque ele é o pão que dá a vida. E em segundo lugar, Jesus é aquele que media a vida entre Deus e os homens, porque é ele que revela Deus. E mais à frente nós vamos perceber, se lermos este texto, que a conversa ela vai continuar e Jesus vai dizer que ele é aquele que faz a vontade do Pai, é aquele que faz a vontade de Deus, e ele é aquele que revela Deus, que mostra quem Deus é. E os seus ouvintes mais uma vez não vão compreender, não vão perceber tudo aquilo que Jesus estava a dizer. E sobretudo, um pouquinho mais à frente, a partir do versículo 41, o foco do discurso de Jesus vai sair das multidões e vai se focar nos judeus. E eles, como muitas vezes nós percebemos nos Evangelhos, no Evangelho de João também, havia uma grande incompreensão de quem Jesus era, não apenas das multidões que o seguiam, mas também dos seus discípulos. Porque eles não compreenderam bem quem Jesus era, e mais do que ser um rei, mais do que ser um senhor, mais do que ser alguém que fazia milagres, Jesus era aquele que iria morrer na cruz, é aquele que iria dar a sua vida pelos outros, aquele que iria morrer e sofrer, e
as pessoas não compreenderam esse tipo de rei que Jesus era, esse tipo de senhor que Jesus era, esse tipo de salvador que Jesus era. E os judeus, muitas vezes, e os seus ouvintes, olhavam para Jesus como o filho do carpinteiro, Jesus como aquele que cresceu em Nazaré, como um homem, como o filho de Maria, mas Jesus, ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, ele é o Salvador do mundo, como nós lemos também no Evangelho de João. E em terceiro lugar, Jesus é aquele que media a vida de Deus, a vida entre Deus e os homens, porque Jesus é aquele que dá a sua vida em favor de outros. E nós lemos isto mais à frente, no versículo 51, e diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E Jesus não se afasta da temática do pão, e esta relação entre a questão do pão, de saciar a nossa necessidade física, e ele vai transportar isto para uma aplicação espiritual e a necessidade que nós temos de Jesus Cristo para nos relacionarmos com Deus. E é como nós comemos o pão ou nos alimentamos, porque se nós não o fizermos, nós vamos morrer. Então o que Jesus vai dizer aqui é: se vocês não me tiverem a mim, se nós não tivermos Jesus Cristo connosco, o que vai acontecer é que nós vamos morrer. E para se dar esta inversão, para se dar esta mudança, o que é que temos que fazer? Temos que o aceitar. E ele vai usar isto e vai tentar explicar como. Assim como o pão, e nós comemos o pão, vocês necessitam de mim nas vossas vidas. E as pessoas que o estavam a ouvir não entenderam, não apanharam nada daquilo que Jesus disse. Porque Jesus vai usar estas expressões, a questão da sua carne, ele dá a sua carne que dará pela vida do mundo, e eles entenderam que Jesus estava a dizer que eles quase que tinham que literalmente alimentar-se da carne de Jesus, e isto não faz sentido nenhum. Se não faz sentido, nós temos que perceber de que forma é que faz sentido. E ao lermos o contexto, nós percebemos que Jesus estava de forma figurada a aplicar esta referência ao relacionamento espiritual que nós temos com Deus e, sobretudo, a fazer uma alusão à sua carne, ao seu corpo, ao seu sacrifício que ele iria dar em favor da humanidade. Então está a dar aqui já um princípio de substituição, e nós temos que, esta é uma das grandes lições deste texto. Se Jesus Cristo, se nós não nos alimentamos dele, se nós não nos saciamos a nossa fome espiritual de Jesus Cristo, porque ele é o pão da vida, se nós não o fazemos, quem vai morrer somos nós. Então Jesus, ele vai morrer para que nós não morramos, para que nós não pereçamos. E esta é uma das grandes lições que nós temos neste texto. Então Jesus Cristo, ele é aquele que media a vida de Deus, a vida que Deus dá, e a vida entre Deus e os homens, entre tu e Deus, entre ti e Deus. E que de facto nós possamos compreender estas lições, este ensino e esta lição tão importante neste Eu Sou de Jesus. E Jesus, de facto, ele é o pão da vida, que nós nos possamos alimentar dele, ou seja, que nós possamos entregar a ele e se reconhecer que sem ele, sem a sua presença, sem aquilo que ele fez na cruz por nós de facto vamos morrer e perecer eternamente, e vamos ficar eternamente, passar uma eternidade longe de Deus. Que Deus ricamente abençoe.